Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é William Gonçalves e nesse episódio do Radar em Foco nós vamos falar sobre trânsito. Isso porque em setembro, entre os dias 18 e 25, ocorreu a programação da Semana Nacional de Trânsito. E o tema desse ano foi Desacelere, seu bem maior é a vida. As ações da Semana Nacional de Trânsito ocorreram em diferentes partes do Brasil. E aqui em Xinguara não foi diferente. O Departamento Municipal de Trânsito, em conjunto com a Polícia Militar, realizou diversas blitzes educativas, abordando pedestres e motoristas no intuito de orientar e incentivar a prática de hábitos mais seguros durante o tráfego nas vias públicas. Além, é claro, de reforçar o compromisso com a valorização da vida no trânsito. E você sabia que a Semana Nacional de Trânsito está prevista no Código de Trânsito Brasileiro? No artigo 326 do CTB, é determinado que esse período seja dedicado a campanhas de educação, conscientização e fiscalização de trânsito. Fique comigo e no próximo bloco vamos conversar um pouco sobre a situação do trânsito aqui em Xinguara. Bom, então nesse episódio nós estamos aqui no cenário que tem tudo a ver com o tema, né? Vamos falar um pouco sobre o trânsito de Xinguara, né? Em alusão à Semana Nacional de Trânsito que ocorreu em setembro, né? Apesar de ter ocorrido em setembro, agora estamos em outubro, mas não poderia aqui no Radar Xinguara deixar de citar que dentro da cidade foi feita, né? Foram feitas ações de conscientização relacionada com essa programação da Semana Nacional de Trânsito, né, que ocorre em todo o Brasil e que, como eu expliquei na introdução do episódio, ela é prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro, né? E assim, é bem até interessante estar aqui nesse cenário diferente, né, dentro do meu carro, que é o meu principal meio de transporte aqui em Xinguara. E eu posso até dizer que é o radar móvel. Por quê? Porque, como vocês já notaram, o Radar Xinguara é um podcast itinerante. Ele é um podcast que se desloca até onde está o convidado que vai ser entrevistado, né? Então, como já foi com certeza visto aí no Instagram, né? Alguns videozinhos, pego os equipamentos, coloco aqui dentro e parto em direção ao entrevistado, né? É um podcast itinerante. Então, em razão disso, eu vivo nesse trânsito, né? Estou sempre aí trafegando nas vias de Xinguara. E nesse episódio aqui, eu não trouxe alguém do Departamento Municipal de Trânsito, né? Que estava trabalhando com essas ações, né? Ou qualquer outra pessoa que tivesse envolvida, por conta do tempo, né? Porque afinal de contas, no período em que estava acontecendo a Semana Nacional de Trânsito, nós estávamos numa corrida com outras entrevistas. E aí, infelizmente, não deu para cobrir a Semana Nacional de Trânsito aqui em Xinguara. Mas foram feitas ações, inclusive nós aqui nesse episódio, né? Para quem está nos assistindo, vai ver algumas imagens dessas ações. Um parabéns, né, para o Departamento Municipal de Trânsito que desenvolveu essas ações, principalmente porque aqui em Xinguara nós temos um trânsito, para quem vive aqui, né, sabe que é um trânsito complicado em decorrência da grande quantidade de veículos, em especial, né, motocicletas, né? Então o fluxo de motocicletas é muito grande. E assim, o que falar do trânsito de Xinguara, né? Xinguara, ele é uma cidade que tem um trânsito com características típicas de uma cidade de médio porte, né? Afinal de contas, Xinguara tem aí seus mais de 56 mil habitantes, né? E aqui dentro de Xinguara, né, nós temos o acesso, né, a rodovias que são importantes, como a PA 279 e a BR 155, que por conta disso, né, intensificam o fluxo de veículos,
em especial de veículos pesados, né, carretas, caminhões, que trafegam nessas rodovias, que dá acesso aí aos municípios aqui da região, né, aqui da região sul do Pará. E aqui em Xinguara, nós temos a atuação do Departamento Municipal de Trânsito de Xinguara, né, que em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil realiza as ações de fiscalização do trânsito. E também, em conjunto com a Prefeitura Municipal, está ali, né, em obras de sinalização vertical e horizontal, né, as semáforos, as placas de trânsito, lombadas. Inclusive, nos últimos meses houve uma revitalização dessas sinalizações, né, o que contribui muito para a segurança no trânsito aqui em Xinguara. E aqui em Xinguara nós não temos ainda um transporte regular, né, transporte coletivo de passageiros, como em muitas cidades, inclusive cidades até do porte de Xinguara, né? E aí isso faz com que os moradores da cidade tenham aí que buscar alternativas para poder se locomover de um ponto a outro, né? Então, aqui, claro, temos a presença de táxi, mototáxi. Agora, mais recentemente, chegaram os carros por aplicativo, inclusive, né, no primeiro episódio dessa série, né, do Radar Xinguara, que é o Radar em Foco, nós tratamos justamente sobre essa mobilidade envolvendo carros de aplicativo, né? Eu até digo para você que ainda não assistiu, né, ainda não ouviu esse episódio, busca lá no YouTube, no Spotify, né, e dá uma conferida aí nesse episódio que a gente tratou desse tema, né? E aí temos essas opções, mas também, né, os moradores têm como alternativa, né, e isso está bem disseminado, né, a questão da motocicleta, né? Então nós temos muitas motocicletas circulando em Xinguara atualmente, né? Além, claro, de veículos particulares, como os carros, né? Carros, caminhonetes, entre outros, né? E é interessante dizer que esse fluxo grande de motocicletas, né? Ele ocorre porque a motocicleta ela tem, né, como nós sabemos, as suas vantagens, né? Então ela é um transporte hoje que é acessível, né? Além de rápido, né? É rápido, acessível, né? Principalmente quando a gente fala de custos de combustível e custos de manutenção. Se você for comparar com um veículo, né, como esse aqui, um carro, né, a manutenção de um carro ela é um pouco mais custosa, ela é um pouco mais complexa do que de uma motocicleta, né? Então, uma motocicleta ela sai com essa vantagem, né? E por isso acaba se tornando uma opção para muitos moradores aqui da cidade, principalmente considerando que há moradores com diferentes situações, né, socioeconômicas. Então, a motocicleta ela acaba sendo um veículo que é acessível para grande parte da população, né? Inclusive até mesmo quem tem carro, quem tem uma caminhonete, às vezes tem também uma motocicleta. Por quê? Aí já entra a questão também, claro, do custo com combustível, custo de manutenção e também a questão da rapidez, né? Às vezes você precisa ir se deslocar rapidamente, né, para um determinado local aqui dentro da cidade, né? Que quem mora aqui sabe que as distâncias não são tão longas assim. É óbvio que de um ponto a outro é uma distância considerável, mas se você, por exemplo, quer fazer uma compra num mercadinho que fica próximo da sua casa, ou então, enfim, resolver alguma coisa no centro, se você tiver uma motocicleta, é mais rápido, né? Tem um custo menor do que você pegar e sair com o seu carro, né? Aí, claro, tem pessoas que
estão acostumadas com a questão da motocicleta, outros não gostam, né? Ou não podem tá aderindo ao uso de um veículo como esse, que nós sabemos que tem as suas particularidades, né? Então acaba sendo mais viável mesmo possuir um carro, né? E aí a gente já entra também na questão socioeconômica, né? Que aí pesa outra situação que acaba sendo uma das principais, vamos dizer assim, questionamentos em relação à fiscalização de trânsito que vem sendo feita aqui em Xinguara ao longo desses meses, onde o Departamento Municipal de Trânsito fez, né, algumas blitz, primeiramente blitz educativas no intuito de orientar os moradores para o uso, né, de equipamentos de segurança, no caso das motocicletas, o uso do capacete, né, enfim, buscando que as pessoas façam a condução com responsabilidade, né, desse veículo, que nós sabemos que, né, pode ser perigoso, né, assim como um carro, né, se não forem tomadas todas as medidas de segurança, né, e isso pode acarretar, inclusive, em acidentes graves e até mesmo fatais, como nós, né, volta e meia temos aí notícias. Isso daí acaba sendo um desafio que Xinguara enfrenta no sentido de fiscalização. A fiscalização, ela tem o dever de cumprir com a lei. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro que prevê, por exemplo, que você ande com os documentos do seu veículo em dia, né, que você ande, no caso de moto, com capacete, né? No caso do veículo, que a gente não pode deixar, né? Aqui em Xinguara há uma grande quantidade de motos, mas temos veículos como carros, caminhonetes, etc. Também tem seus equipamentos de segurança, né? Faróis, estepe, né? Cinto de segurança. Então tudo isso precisa estar funcional, né? O veículo ele precisa estar em boas condições de uso para trafegar nas vias, porque uma falta de manutenção pode acarretar sim em um acidente, né? Imagine, né, um freio que não funciona, um farol que não tá acendendo, né? Então tudo isso pode ser, né, um motivo para causar um acidente, né? E aí essas blitzes que ocorreram, né, depois, primeiramente, como falei, educativas, depois blitz mesmo no intuito de fiscalizar, né, se todos os requisitos para a condução dos veículos estavam sendo cumpridos, né? Ocorreram apreensões, multas, né, entre outros. E isso, de certa maneira, acaba gerando uma situação em que a população às vezes não compreende a necessidade desse tipo de ação, né? De que é necessário conscientizar para que tudo esteja conforme manda, né, o Código de Trânsito Brasileiro, porque tudo que está lá no CTB foi feito com o intuito de garantir essa segurança no trânsito. E é isso que é a abordagem da Semana Nacional de Trânsito, né? Inclusive com esse tema agora de 2025, né? Desacelere, seu bem maior é a vida, né? Então, tudo é feito em prol disso, para que a vida ela seja valorizada, para que ela seja levada em consideração no ato de nós estarmos conduzindo um veículo, seja um carro ou uma motocicleta. E aqui só para trazer algumas informações para vocês, né? Então, segundo uma matéria aí do portal Diário Online, né, em 2024 foram registrados mais de 16.369 acidentes envolvendo motocicletas em todo o estado, né, tendo causado aí um total de 93 óbitos. E aí o que são as causas mais comuns para esse acidente, né? São o não uso dos equipamentos de segurança e a condução imprudente, né? A condução imprudente, ou seja, não observar
para questões de sinalização, alta velocidade e também manobras perigosas com as motocicletas, né? Como aqui nós sabemos, existe muitas pessoas que praticam, por exemplo, a questão do grau, né? Aqui popularmente, que é o ato de empinar a moto, né? Então isso aí pode representar um perigo, não só para a pessoa que está conduzindo a moto, mas também para outras pessoas. Inclusive, se você for procurar na internet, existem vídeos, né? Existem matérias que falam, né, de situações em que houve acidentes por conta disso, né? E não é acidentes somente com quem estava fazendo essa prática, mas, né, afetou outras pessoas que estavam na via, porque o trânsito ele é assim, né? Você é ensinado isso, né? Você dirige por você e dirige pelo outro. Então você sempre precisa estar atento ao que está acontecendo, justamente para evitar situações de perigo, né? Situações de perigo para todos ali que estão envolvidos, né? Para todos que estão trafegando na via. Claro que a gente também vai destacar nessa questão dos acidentes, como eu citei aqui, né? O quantitativo de acidentes de motocicletas aqui no estado do Pará, né? Tem a questão da falta de equipamento de segurança, de condução imprudente, mas também tem outros fatores, né? A gente não pode só colocar um lado como responsável, né? Porque temos a questão de sinalização, né? Falta de sinalização adequada, a questão da própria conservação das vias, por exemplo, vias muito esburacadas, principalmente para quem conduz motocicleta, né? Sabe que isso aí é um perigo, né? Pode causar um desequilíbrio ali e você sofrer um acidente. Então, a gente coloca aqui, né? Existe, claro, fator humano, mas existe também fator de infraestrutura, né? Então, não dá para culpar só um lado, tem o outro lado, né? Então, por isso, quando a gente fala de trânsito, a gente coloca justamente que cada qual deve fazer sua parte, né? Para que o trânsito ele seja seguro. E assim, eu estou trazendo aqui essas informações, né? Comentando, na verdade, de uma forma mais espontânea, mas o objetivo aqui não é dar opinião, quem está certo, quem está errado, né? É uma análise. É uma análise, não é. O Radar em Foco não tem esse objetivo de se colocar de um lado, tá? Por isso estamos colocando, né, essa situação aqui que envolve dois lados, né? Então aqui em Xinguara, essa questão das vias, né, como eu mencionei, nos últimos meses temos visto, né, o poder público trabalhando, né, continuamente na manutenção de algumas vias, e de também revitalização de sinalização, que é muito importante, né, principalmente quando a gente fala lombada, né, porque há muitas lombadas que não têm sinalização e que durante a noite podem se tornar perigosas, né. Alguém está vindo e não visualiza a lombada e acaba, né, sofrendo ali algum acidente ou então, né, alguma situação ali de perigo. E aí voltando para falar em relação às blitzes que ocorreram, né, e que ainda ocorrem em Xinguara para essa questão de fiscalização de trânsito, e elas têm trabalhado muito incisivamente com relação aos motociclistas, né? Inclusive isso tem gerado uma discussão, né, entre a população, porque parece que é uma perseguição, né? As abordagens elas são muito, parece que direcionadas para motociclista e não para quem dirige carro, enfim. Mas nós temos que levar em consideração que os maiores sinistros que há aqui em Xinguara, né, que existem aqui, envolvem motocicletas. Então, por isso a fiscalização ela tem buscado, né, atuar muito nesse segmento, mas também faz abordagem junto a motoristas de veículos como carros, né, carros, caminhonetes e por aí vai, né. Então,
Inclusive, né, nós do Radar Xinguara, nós fizemos uma sondagem em alguns grupos de notícias da cidade, né, e buscamos aí consultar algumas pessoas para saber qual era a percepção delas em relação a essas blitzes, para saber se essas blitzes elas contribuíram, né, e vêm contribuindo para uma maior segurança no trânsito, ou se elas acabam se tornando uma, né, como muitos utilizam esse termo, tá bem, deixar bem claro que não somos nós, tá? É, nó- Muitos comentam, né, que essas blitzes atrapalham, entre aspas, a vida do trabalhador, né? Por quê? Porque aí entra naquela questão, né? A motocicleta é uma alternativa utilizada por muitos moradores de Xinguara, né, de todas as classes sociais. E claro, as classes que, né, são têm mais dificuldades no aspecto econômico, não conseguem, por exemplo, arcar com custos de habilitação, que nós sabemos que é um custo elevado, não conseguem arcar com documentação do veículo e acabam tendo documentos atrasados, ou então até inexistência de documentos, né? Ou então compram, né, motocicletas que não têm, estão com registro com problema, né? Com documentação atrasada, não, que não tem como transferir, etc. Então, e por isso acabam saindo a um custo mais barato. Mas tudo isso são situações que estão relacionadas com essa questão econômica. E é assim, né? As pessoas elas precisam se locomover, né? E você, de repente, ter que, por exemplo, utilizar um serviço como mototáxi ou táxi ou carro de aplicativo com frequência pode se tornar um custo muito elevado ao passo de ter uma motocicleta, que dependendo do modelo, né? E das circunstâncias técnicas, né? Podemos dizer assim, acaba tendo uma economia ali de combustível, né? E você com um tanque consegue rodar muito. Então, essa população, né, esses moradores com essas questões econômicas, né, mais, vamos dizer assim, de mais vulnerabilidade, não tem condições de se adequar, muitas das vezes, às regras, né, que o CTB coloca e que devem ser cumpridas em todos os locais, né, independente se é uma cidade grande ou se é uma cidade pequena. Então, muitas das vezes esse morador ele não é que ele não queira ser, né, não estar em dia, né, com a lei, mas às vezes acontece essa problemática, né, que ele não consegue arcar com isso daí e precisa do veículo para poder se deslocar. E aí por isso as blitz acabam sendo criticadas, né? Mas na verdade elas precisam cumprir com o que está escrito, né? E aí entra muito o papel do poder público em conseguir lidar com esse desafio, né? E garantir que todos tenham o direito de ir e vir, né? Com dignidade. E aqui no estado do Pará nós temos já um programa que busca uma alternativa para esta situação, né? Que é o programa CNH Pai d'Égua, né? O que é esse programa? Então, o CNH Pai d'Égua, ele oferece a emissão da Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda, né? Garantindo assim uma inclusão social, né? E também profissional para todos aqueles, né, que são os beneficiários do programa. E é assim, profissional porque também há aqueles que vão utilizar a CNH para trabalhar, né? Os entregadores, né? Os motoristas profissionais. Então, acaba sendo também essa inclusão, né, no mercado de trabalho. Então, o governo do estado do Pará tem atuado nesse segmento, né? E aqui em Xinguara, né, também há a possibilidade dos moradores acessarem esse benefício.
E assim, a gente não pode deixar de dizer que a CNH, ela garante a segurança no trânsito também, né? Aí como, né? Você vai perguntar, não, mas a CNH é só um documento, né? Como é que é possível que ela ajude na segurança do trânsito? Não é ela que vai dirigir, né? Não é ela que vai estar sentada aqui na frente do volante e vai dirigir, não, é a pessoa. Então o que que ela contribui para a segurança no trânsito? Muito fácil. Ela garante que quem possui uma CNH, né, passou por um treinamento, passou pela autoescola, né, aprendeu sobre noções básicas aí de sinalização de trânsito, de primeiros socorros, direção defensiva, né, que é aquela direção onde você conduz no intuito de evitar acidentes, ou seja, você sempre está atento ao trânsito e atento a todos os movimentos para que você evite situações de acidente, né? Noções de mecânica também, porque você, quando não é só sentar aqui e dirigir o carro ou então a moto, você precisa ter uma noção de como o veículo funciona, né? Questão, por exemplo, verificar óleo, nível de combustível, as luzes, enfim. Você precisa saber, né? O carro, a moto é uma máquina, né? E você precisa saber operar essa máquina. Então, por isso as noções de mecânica, né? Você não vai sair um mecânico do curso da autoescola, mas pelo menos você vai entender algumas coisas que acontecem aqui no veículo, justamente para garantir o quê? A manutenção dele. Garantir que ele esteja em condições de circular nas vias e, com isso, termos a segurança, né? A segurança de que tudo vai ocorrer dentro daquilo que é previsto. Claro, situações, né, de acidente são, às vezes você não tem culpa, né? Às vezes acontece, alguém pode vir bater em você, enfim, causar alguma situação. Mas você precisa estar preparado para enfrentar tudo isso, né? E ter uma CNH, ela diz muito sobre isso, né? De que você passou por um treinamento, então você sabe como circular, né? Ou minimamente, né? Você tem as noções para circular em segurança, né? E entende também por que é importante ter tudo em ordem para que essa segurança ela ocorra durante o tráfego aí no trânsito. E no caso das motocicletas, nós temos a questão do uso do capacete, né? Que muitas das vezes é ignorado, né? Mas é um importante aliado na proteção contra ferimentos graves em acidente. Quanta gente já não se salvou, né, por conta do capacete. É a mesma coisa, cinto de segurança, né? Eu tô aqui sem cinto de segurança nesse carro porque ele tá parado, tá aqui na minha garagem, não estou dirigindo, né? Se eu estivesse dirigindo, inclusive, eu não estaria nem falando com vocês, né? Mas, por exemplo, tá aqui, ó, o cinto, né? Muita gente também ignora o cinto, não roda com o cinto, porque eu vou até ali. Isso aqui vai pro capacete também, né? Vou só até daqui até ali, não vai acontecer nada, né? Como eu falei, da feito que você colocou o veículo na via, né? Essa via ela é compartilhada com muitas outras pessoas. Você não sabe o que pode acontecer. Então, naquele seu trajeto de 5 minutos pode acontecer muita coisa, né? Então, por isso é importante, né, a gente ter essa consciência né, e essa responsabilidade no trânsito, né? Então, aqui só para ir encerrando aqui a nossa conversa, né? Segundo uma matéria publicada aqui no portal do Trânsito, né, há estudos que indicam que no caso do capacete, né, nas motocicletas, né, indicam que pode reduzir em até 74% o risco de ferimentos cerebrais graves, como traumatismos crânioencefálicos, que são a principal causa de morte entre os motociclistas. E também que o uso correto do capacete ele pode diminuir em até 42% o risco de morte e em até 69% o risco de lesões graves, né? Então, por isso é importante a gente não desconsiderar o uso do capacete, né? Porque mesmo, como eu falei, mesmo em trajeto que é rapidinho, né? Pode acontecer alguma coisa, né? E esse capacete pode te salvar de um problema muito grande, né? Inclusive de um acidente fatal. E encerrando aqui o nosso papo, né?
eu vou deixar como dica para motoristas, né, e para motociclistas, né, algumas questões, né, que sintetizam muito o que foi conversado aqui, né, que é a questão de usar sempre capacete, né, no caso do motociclista, use sempre o capacete, que ele esteja sempre também em bom estado, né, para que ele possa te dar a proteção necessária. Também a questão de manter a documentação do, do veículo, né, do veículo e também, né, de você condutor, né, em ordem, né, em dia, né, tudo certinho, porque inclusive essa documentação em dia, ela, né, e principalmente se tratando de CNH, ela garante que tanto você quanto o veículo estão, né, em condições de estarem aí trafegando nas vias públicas, né? E também respeitar a sinalização e os limites de velocidade. Então, muito cuidado com a velocidade. Por isso até que o título da campanha, né, desacelere. Desacelere, porque a velocidade, se você abusar da velocidade, pode ser realmente complicado aí numa situação de algo inesperado, né? Se você está numa via, alguma coisa aparece no meio do seu caminho, se você estiver correndo, né, mais do que aquela via ela permite, então pode fazer uma diferença ali muito grande, né? Concluindo, né, o trânsito ele é um desafio para todo mundo, tanto para os cidadãos, né, que tem aí que seguir as regras, né, e muitas das vezes, né, como eu já coloquei, não conseguem, não porque não querem, mas porque as condições sociais, né, e econômicas não permitem. Mas também é um desafio para o poder público também lidar com essa situação e a questão, né, da sinalização, da infraestrutura, né? Então é um desafio realmente complicado, né? Mas a fiscalização, ela não é, né? Não pense que a fiscalização ela é para prejudicar as pessoas, para prejudicar o trabalhador, para prejudicar quem precisa estar aí no trânsito. Ela é justamente para proteger vidas, né? Para garantir que tudo esteja em ordem com o condutor, com o veículo, para que não ocorra acidentes, né? E esse foi mais um Radar em Foco, né? Trazendo aí informação e prestação de serviço para a população de Xinguara, né? Aqui reforçando a questão da Semana Nacional de Trânsito, né? Falando sobre o nosso contexto, né? Aqui de Xinguara, né? Do trânsito de Xinguara, mostrar que a fiscalização de trânsito ela não é algo que prejudica, né? Ela não é algo que atrapalha a vida do trabalhador, mas sim que é feita justamente para proteger a vida, para garantir a segurança de todos que utilizam as vias públicas, né? E se você está me assistindo no YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas. E se você quiser ficar atento, né, às novidades aí do Radar em Foco, né, e os próximos entrevistados, enfim, todos os conteúdos aí do Radar Xinguara, siga no Instagram, @Radar Xinguara. Eu agradeço a todos pela audiência, né, por me ouvir aqui falar, né, porque hoje nesse episódio não tivemos um entrevistado, né, somente eu conversando com você, né, mas eu aí agradeço quem pôde me ouvir, né, fique à vontade aí para fazer seus comentários, né, não tem, claro, né, desde que forma respeitosa, né, mas agradeço aí pela audiência de todos e até breve.